Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e dando continuidade às nossas aulas anteriores, para o 9º ano, que nós falávamos de quê? Esportes de aventura. E hoje nós vamos falar sobre um esporte específico que é o paraquedismo. A gente ouve muito falar sobre paraquedismo, algumas pessoas já devem ter praticado, que vocês conhecem, outras não. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse esporte, né? Que ele é bem conhecido. E vamos falar quando ele surgiu, como que surgiu a ideia de fazer o paraquedismo, né? De ter o paraquedismo, como praticá-lo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse esporte bem popular, né? Mas não tão acessível, né? Vamos ver o porquê. Vamos lá. O paraquedismo, né? Surgiram os primeiros registros de acrobatas chineses que se atiravam de muralhas e torres, né, empunhando um dispositivo semelhante a um grande guarda-chuva, que amortecia a chegada ao solo. Em 1495, Leonardo da Vinci já falou: se o homem dispuser de uma peça de pano, tendo seus poros bem tapados com massa de amido, e que tenha 10 braços de lado, pode atirar-se de qualquer altura, sem danos para si. Em 1783, Sebastian Leonard Mendes constrói e patenteia um paraquedas com que repetidamente executa saltos. Já em 1797, após saltar de uma altura de 2.000 pés e realizar diversos saltos, André Jacques é considerado o primeiro paraquedista do mundo, né? Já em 1808, pela primeira vez, o paraquedas foi usado como salva-vidas, quando o polonês Kuparenko o utiliza para saltar de um balão em chamas. Bem interessante, né? Continuando. Em 1837, acontece o primeiro acidente fatal com o paraquedista, quando Robert falece em razão ao impacto contra o solo. Já em 1887, o capitão americano Thomas Baldwin inventa o equipamento que se ajusta ao corpo do paraquedista. Era o fim dos cestos até então utilizados. Em 1911, disputa entre Grant e capitão Albert para ser o primeiro homem a saltar de um avião. Até hoje há discordância no assunto. Norton saltou de paraquedas de seda dobrado em seus braços e Barry com paraquedas embalado em uma caixa de metal. Já em 1931, no Brasil, o paraquedismo tem início com Charles Astor no Aeroclube de São Paulo. E ele atuou sozinho, formando alunos, e foi o maior incentivador em nosso país. Em 1941, o exército alemão emprega o paraquedas como equipamento de guerra, lançando militares para conquistar a ilha da Creta. E a partir daí, o paraquedismo se desenvolve rapidamente, seja quanto aos equipamentos, técnicas de salto e tipos de competição. E já em 2012, é realizado o maior salto de paraquedas de todos os tempos, quando o austríaco Felix Baumgartner saltou da estratosfera a uma altura de mais de 39.000 metros de altura. Durante o salto, ele atingiu a velocidade de 1.173 km por hora. Gente, muito interessante, né? A gente observar, ver de onde, né, surgiram esses esportes, porque a gente não faz ideia, né, de como que foi feito, como que surgiu, por que a pessoa pensou em fazer um paraquedas, né? Inicialmente eram feitos por chineses e acrobatas chineses, né, apenas em uma apresentação ao público, e depois, muito tempo depois, ele já foi utilizado já em guerras, né? Então é bem interessante quando a gente conhece de onde surgiu a história daquele esporte, né? Tá, para que eu vou utilizar isso? Claro que é mais em quesito informação, né? Muito interessante a gente saber, porque a gente não nos tornamos pessoas leigas que aceitamos
qualquer informação que veio até nós, né? Então, quando a gente sabe de um assunto, é importante a gente saber porque a gente sabe debater sobre ele. E aí a gente vai falar dos tempos atuais, né? Onde a gente pode praticar o paraquedismo hoje, né? Quais são as regras, quais são as modalidades dentro do atletismo que a gente pode praticar? Então, vamos conferir. Onde e como praticar o paraquedismo? No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil não exige e nem emite habilitação para esse tipo de prática. Contudo, os saltos só devem ser realizados em áreas permanentes ou temporárias reservadas para esse fim e mediante a autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo ou do órgão de controle de tráfego aéreo local. Além disso, vale ressaltar que o paraquedismo, além de ser um dos esportes mais antigos, tem uma grande importância para os órgãos e corporações militares. Nesse caso, os pilotos lançadores de paraquedistas devem ser qualificados e possuir licenças específicas para atuação. Então, 2 pontos interessantes, né? Ele diz lá que as pessoas que praticam esse esporte, elas não precisam de licença, mas tem as regras, né? Que tem os locais específicos, que tem que ter licenças temporárias, né? Ou permanentes. Só que tem uma outra coisa bem interessante. Os lançadores, né? As pessoas que dirigem os aviões, então eles têm que ser licenciados, né? E tem que serem qualificados, né? Os pilotos. Então, continuando, né? Nós temos as modalidades do esporte, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Nós temos o Free Fly, que é a modalidade em que o paraquedista pode utilizar diferentes técnicas de voo, né? E aí a gente tem os nomes, né, dessas técnicas. E isso faz com que o Free Fly seja uma das modalidades mais apreciadas do paraquedismo, né? Nós temos o de precisão, que é uma das modalidades esportivas mais antigas do paraquedismo, né? O objetivo é atingir uma placa no centro de um determinado alvo com apenas 5 centímetros de diâmetro, sendo praticado com a calote aberta, né, do paraquedas, desculpa. Nós temos o Sky Surf, é um salto praticado em dose dupla. O paraquedista principal, que é o Sky Surfer, salta de uma prancha similar a uma prancha de surf e realiza movimentos radicais no ar, por isso recebe esse nome. Já o outro participante, o Camera Flyer, também sente a adrenalina do salto, pois ele é responsável por filmar a performance do Sky Surf, né? Com a ajuda de uma câmera presa no seu capacete. Nós temos o Wing Fly. Essa modalidade faz o uso de uma roupa especial que segura melhor os efeitos causados ao vento, né? Pelo vento. Muito popular em países da Europa, essa modalidade os paraquedistas percorrem grandes distâncias, né? Chegando a fazer deslocamentos de 160 km por hora. Nós temos o freestyle, né? Esse salto foi desenvolvido junto com as primeiras técnicas do paraquedismo. O freestyle se assemelha ao sky surf, por ser realizado em dupla, né? Mas esse tipo de qualidade das imagens, o tipo da qualidade das imagens é fundamental. Ele é conhecido como balé aéreo, visto que os movimentos apresentados parecem com de ginásticas acrobática, né? Nós temos também o base jump, é um dos saltos mais perigosos do paraquedismo. O objetivo dessa modalidade é saltar de um ponto fixo bastante alto, como montanhas ou prédios, e alcançar uma velocidade desejada, visto que o tempo para atingir o impacto é bastante curto, né? Então, como vocês puderam ver, dentro do paraquedismo, assim, quando a gente fala em paraquedismo, a gente já imagina, nossa, mas o paraquedismo é muito fácil, é só pular do avião, depois abrir o paraquedas e pronto. Não, dentro do paraquedismo existem categorias e dentro das categorias existem competições específicas para essas categorias, né? E isso também quer dizer que tem as pessoas amadoras que fazem apenas por hobby uma vez na vida, mas também existem aquelas pessoas que se dedicam, treinam, fazem esses saltos, né?
a gente pode ver que pessoas amadoras não conseguem fazer algumas dessas modalidades porque são bem mais complexas, principalmente sobre essa da base jump, que são alturas bem mais baixas, né? Então é muito perigoso, talvez o paraquedas não abra no local certo, aí a pessoa pode se lesionar, virar óbito, né? Porque quando a gente pula de uma altura muito alta, né? É claro que a gente não vai se machucar pouco, né? Então a gente tenta não virar óbito. Mas então, essas categorias, algumas dessas modalidades só são feitas por profissionais, tá? E só são permitidas também serem realizadas por profissionais. Eu espero que vocês tenham entendido nessa nossa aula de hoje. Eu quis trazer essa modalidade para vocês porque ela é muito interessante. Espero que tenha sido esclarecedor. E a gente vai esperar a nossa próxima aula, que a gente já vai falar de outro assunto, né? Que a gente juntou essas duas aulinhas para vocês terem um aprofundamento melhor dentro dos esportes radicais de aventura. E até a próxima aula!